Olá galera, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2015, certo? Vamos resolver, como vocês estão vendo aí, a questão 141, que diz o seguinte: doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, DRSAI, podem estar associadas ao abastecimento deficiente de água, tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. O gráfico apresenta o número de casos de duas DRSAI de uma cidade. Aqui temos o gráfico. E já nos diz aqui em cima que a barra contínua é a doença A, certo? E que a barra tracejada é a doença B. Nesse eixo horizontal, nós temos, ou no eixo vertical, desculpe, nós temos o número de casos, certo? E aqui no eixo horizontal, nós temos o número de meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E assim até dezembro. E a pergunta, né, solicita que nós determinemos o mês em que se tem a maior diferença entre o número de casos da doença tipo A e B, certo? Então ele quer a maior diferença. E vai estar no... E aqui temos as seguintes opções: janeiro, abril, julho, setembro ou novembro, certo? Então é uma questão que nós só precisamos analisar o gráfico, né? Então vamos lá. Em janeiro, que é esse primeiro eixo aqui, ó, houve 1.200 casos da doença B, que é a barrazinha tracejada, certo? Então tivemos 1.200 casos. A doença A, houve 300 casos, ok? Tá aqui embaixo. Doença A, 300 casos, certo? Então essa diferença em janeiro, né, foi 1.200 menos os 300 casos. Ou seja, a diferença foi de 900, certo? Né? Da mesma forma que em fevereiro, nós tivemos 1.100 casos da doença B, certo? E 600 casos da doença A. Doença A, doença B, ok? Então aqui a diferença foi de 500, certo? Então, como ele quer a maior diferença entre a doença A e a doença B, e ele quer saber em qual mês se deu, você tem que analisar, né, em qual desses meses existe a maior distância entre o valor da doença B e da doença A, certo? Por exemplo, em janeiro, essa diferença foi de 900, certo? Que é a distância entre o 1.200 e o 300 aqui no eixo vertical. Mas se nós analisarmos aqui, ó, nesse mês, né, a doença A teve 1.200 casos e a doença B teve 100 casos, certo? E note que se você analisar aqui a vertical, essa é a maior diferença que existe entre um ponto e outro, da doença A e da doença B, certo? Então, em qual mês se deu essa tamanha diferença? Em setembro. Em setembro, né? Em setembro, a diferença entre a doença B, que teve 100 casos, e a doença A, que teve 1.200, foi de 1.100, certo? Em nenhum outro mês nós tivemos uma diferença tão grande, certo? Já que esse é o ponto, o valor máximo aqui de casos, 1.200, e no mesmo mês a doença B atingiu o valor mínimo, certo? Então, a diferença aqui é máxima. Ou seja, a resposta dessa questão é a letra D, né? Setembro, certo? Em setembro foi registrada a menor diferença e essa diferença foi de 1.100 casos, ok? Então isso encerra a resolução, né? Essa questão era uma questão muito simples, só envolvia análise de gráfico, certo? Né? E o fato primordial aqui é você entender a legenda do gráfico, né? A linha tinha tracejada, é o caso da doença B. A linha contínua é doença A, certo?
e os meses estão nas faixas verticais. Ok? Pronto. Então não se esqueçam de se inscrever lá no canal, ok? E de dar play aí nos nossos vídeos no Facebook. Então obrigado e até a próxima. E para os que vão prestar o Enem, boa sorte.